Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista aqui do Esporte nos Mundos. Estou aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você. Fica ligado de tudo que acontece mais importante no futebol mundial e no futebol brasileiro, né? O vídeo de hoje, né, é mais um oferecimento da 1xBet, trazendo algumas informações e hoje, né, um assunto que eu gosto bastante, né, que é um apanhado histórico, né, para a gente falar um pouquinho de surpresas em Copas do Mundo, né? Por isso que a 1xBet separou, né, alguns jogadores que não eram cotados como protagonistas antes de começar, né, a Copa do Mundo, mas sim se tornaram protagonistas durante a competição, né? Então, jogadores que foram uma surpresa e, né, gravaram seu nome na história da Copa do Mundo e também do futebol mundial. Então, começando, né, a gente vai trazer uma lista de artilheiros que não era ali, né, os caras mais esperados, né, para ser destaques e acabaram sendo, né? Porque a gente sabe, acontece muito disso no futebol, né? Dessa famosa zebra, dessa famosa surpresa. A gente tá vendo aí Liga dos Campeões, muitos campeonatos de futebol europeu, futebol brasileiro, e nem sempre o que é o protagonista, o favorito de início, acaba realmente se confirmando ao longo do caminho, rola muitas novidades. Por isso a gente vai começar um pouquinho falando da seleção húngara de 1954, com o atacante, né, o Sander Cox, que terminou aquele Mundial de 54, foi disputado na Suíça com 11 gols marcados, né? Vai lembrar que a seleção da Hungria era sim favorita nesse Mundial, né? A gente vai lembrar que essa seleção tinha Ferenc Puskás. Justamente por isso, o Puskás era o grande protagonista daquela seleção, que veio de um título olímpico, que tinha uma invencibilidade de quase 4 anos. Então, só que o Puskás se machuca ao longo desse Mundial e o Cox se torna, assim, a esperança de gols e ele retribui, né? Ele era o principal candidato ali na ausência do Puskás e representou, né? 11 gols na competição. Infelizmente, né, não conseguiu se tornar campeão, né? A gente sabe que a Alemanha Oriental acabou vencendo, né, a competição. Ali numa virada, né, conhecido como o Milagre de Berna, que a gente já comentou em outros vídeos, né, e você já deve ter conhecido ao longo da história, mas o Sander Cox se tornou, né, entrou na história, né, sendo ali um destaque dessa Hungria, e até hoje ele tem a marca, né, de segundo maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo, com 11 gols marcados na mesma edição de Copa do Mundo. Seguindo na nossa lista, né, a gente agora vai falar um pouquinho do jogador da Polônia, o Lato, que em 74, né, quando a Polônia disputou sua primeira Copa do Mundo, ele foi uma das surpresas daquele time que era estreante e ajudou a Polônia a chegar até o terceiro lugar naquela edição de Copa do Mundo, né? Ele atuava num clube pouquíssimo conhecido, né, o Stalmilek, que garanto que o pessoal de casa pode não conhecer, mas, né, assim como a Polônia em 74, era uma surpresa também para aquele Mundial. E ele foi muito importante, né? Porque a Polônia via num período ali que é muito importante, porque participava do seu primeiro Mundial ali após a Segunda Guerra Mundial, então um período bem longo, e se tornou a sensação do campeonato. Eles conquistaram o terceiro lugar naquela edição, inclusive, né, eliminando, né, o fortíssimo seleção brasileira, que contava ali com o Furacão Jairzinho, Rivelino e demais craques, né? Então, o Lato, muito antes de Lewandowski, foi artilheiro na Polônia e entrou para a história do futebol polonês, também do futebol mundial, terminando aquela Copa do Mundo 74 com 7 gols marcados. Seguindo, agora a gente chega numa grande seleção. Um cara que começou o Mundial como reserva, mas ganhou espaço ao longo da competição e também gravou seu nome na história. Estou falando do atacante Salvatore Schiavi, que terminou ali a Copa do Mundo de 1990 com 6 gols. Ele ali antes da Copa do Mundo era um atacante da Juventus, mas era reserva da seleção da Azura e tinha feito apenas 2 jogos para a seleção durante todo a sua carreira, né? Incluindo um desses jogos ainda era pela equipe sub-21. Então ele não era cotado como o grande camisa 9, o grande atacante. Ele até começa como reserva, mas ali quando a partida estava empatada, 0-0 com a Áustria, ele entra e logo decide, né? Marca ali um gol com 3, 4, 5 minutos em campo, né? Muito próximo. Ele entrou e já conseguiu marcar o seu gol e se tornou protagonista importante dessa equipe da Itália, que fez uma boa Copa do Mundo, chegou até a semifinal, né, mas pela frente tinha uma Argentina, né, uma Argentina fortíssima, que a gente sabe bem quem tinha, né, que acabou vencendo a seleção da Itália, mas, né, o atacante voltou muito forte para a disputa do terceiro lugar, inclusive marcou o gol da vitória, que fez com que a Itália conquistasse o terceiro lugar em cima da Inglaterra. Então, foi um nome bem importante, terminando a Copa do Mundo com 6 gols. Seguindo para frente, a gente vai para o Mundial de 98, com o atacante, o Devon Sucker. Muita gente conhece, é um atacante croata que jogava no Real Madrid, porém era reserva, né? Ele chegava como campeão da Champions League,
mas havia atuado muito pouco, né? Era aquele time galácticos com muitos jogadores de nomes, mas o Soccer era um reserva ali, mas ele conduziu essa equipe da Croácia, que também não era ali cotada para brigar por nada, mas fez uma grande competição e a Croácia foi encantando e foi surpreendendo muita gente ao longo do Mundial e terminou ali com o terceiro lugar e ele, né, foi o artilheiro da equipe da competição com 6 gols marcados. Então, balançou a rede 6 vezes em 7 jogos, realmente foi um destaque e entrou para a história das Copas do Mundo. Indo mais agora, né, para uma Copa que a galera deve conhecer um pouquinho mais, a gente vai falar da Copa do Brasil, a Copa de 2014, e o artilheiro de destaque, né, que para muitos uma surpresa, né, foi James Rodrigues, que não era conhecido da galera, né? O principal nome da Colômbia antes do Mundial era o atacante Falcão Garcia, mas ele teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho e não participou do Mundial. Mas, né, ele teve ali a sorte, né, e muita estrela do parceiro de clube. O James Rodrigues foi o grande destaque ofensivo da equipe na competição. E ele marcou gols de vários modos, né, como chute de longa distância que ganhou o prêmio, né, do gol mais bonito daquela temporada, marcou gol de cabeça, marcou gol de pênalti, marcou gol de várias maneiras para terminar o Mundial com 6 gols. Né, conduziu a Colômbia até as quartas de final, quando acabou sendo eliminado pela seleção brasileira, mas enfim, colocou seu nome na história da seleção colombiana e também da Copa do Mundo e do futebol mundial, o James Rodrigues. Para finalizar, a gente vai voltar agora no passado para relembrar um grande brasileiro, né, uma grande atuação de um brasileiro. Estamos falando de Garrincha, em 1962, quando ele terminou o Mundial com 4 gols. Pode parecer pouco, mas o Garrincha fez uma competição sensacional. O Brasil era atual campeão, né, em 58, só que o Pelé se machuca no segundo jogo. E o Garrincha assume total esse protagonismo nessa Copa que foi disputada no Chile. Então, o Garrincha ali, ele vai conduzindo o time a passar de fase, né, na liderança, a eliminar a Inglaterra, a eliminar o Chile e ser campeão em cima da Tchecoslováquia, né, o país que hoje em dia não existe mais. E ele colocou ali seu nome porque, além de ser o melhor jogador e artilheiro do torneio, ele teve uma das atuações individuais, né, de dribles. Ele colocou, ele gravou seu nome na história, né, que muita gente considera o Garrincha um dos maiores dribladores do esporte até hoje. Muito foi porque ele fez nessa competição, nessa Copa do Mundo aí, e por isso, né, é considerado uma das maiores participações de um brasileiro em Copa do Mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e lembre, né, aproveite, né, a 1xBet, a 1xBet tem muito um mercado para você apostar nos azarões, quer jogar em quem tem confiança, né, quer jogar em quem, nessas surpresas, aproveite, né, o mercado a 1xBet, que tem muita possibilidade para você acompanhar o futebol e também apostar, lembrando, aposte sempre com responsabilidade. É isso, galera. Então, um grande abraço. Espero ter gostado do vídeo. Até uma próxima.